Nosso Senhor recebeu do Pai uma missão para comunicar a todos nós sobre quem é Ele, quem é o Pai e quem é também o Reino. E de diversos modos, Jesus tentou nos explicar, nos revelando quem é o Pai, quem é o Reino e o que devemos fazer para estarmos a caminho deste reino. De diversos modos, Jesus explicou, não só através das suas palavras, mas também utilizando as suas atitudes. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que Jesus está tentando encontrar uma forma ainda mais facilitada para que todos pudessem compreender as coisas sobre o reino dos céus. E Jesus havia percebido que, utilizando a dinâmica, a estratégia pedagógica das parábolas, era mais fácil as pessoas compreenderem, até porque nós gostamos de exemplos. Quando temos exemplos, quando o mestre, quando os pais nos dão exemplos para entendermos as coisas, nós compreendemos com maior facilidade. Mesmo as coisas mais difíceis, quando são exemplificadas, elas se tornam acessíveis. Nosso Senhor nos conta duas parábolas, Ele nos dá dois exemplos para que possamos compreender o reino dos céus. Mas, como gosto de dizer, não podemos entender nenhum versículo da Sagrada Escritura sem considerar o conjunto desta Escritura. É preciso olhar estas parábolas à luz do conjunto das parábolas. Perceberemos então que Jesus não utilizou somente nesta parábola a ideia da semente que é lançada na terra. Numa outra ocasião, ele já havia utilizado esta imagem. Na outra ocasião, ele utiliza de um semeador que espalha as sementes em diversos terrenos diferentes. No evangelho de hoje, não são diversos terrenos. Um único terreno que é lançada aquela semente. E a semente, ao cair naquele terreno, que se supõe ser um terreno excelente, depois de lançado a semente, basta que o agricultor, basta que o semeador espere o tempo oportuno para que aquela semente possa germinar, crescer e produzir o fruto. Essa semente, da mesma forma que na outra parábola, é a graça de Deus. E é preciso saber, nós que somos católicos, a graça não é uma coisa que Deus nos dá, mas a graça é o próprio Deus que se entrega àquele que recebe esta graça. E esta semeadura, poderíamos assim dizer, acontece a primeira no dia do nosso batismo. Quando fomos batizados, Deus se entregou a nós. Deus nos deu a graça da filiação divina. Nós nos tornamos cristãos capazes de uma vida de perfeição, capazes de produzir todos os frutos desejados por Deus. Porém, desde o dia do batismo até o dia da maturidade plena, existe um tempo em que esta terra deverá fazer com que aquela semente germine, cresça, produza a sua folhagem, produza a espiga, produza os frutos, até que ela seja então colhida para que sirva de alimento para todas as pessoas. Caros amigos, somos nós este terreno que recebeu a graça de Deus. Nós precisamos cultivar esta semente para que ela cresça. A segunda parábola vai nesta mesma linha e Jesus utiliza a imagem de uma semente de mostarda. Não a mostarda que nós conhecemos aqui na nossa região, mas naquela situação, uma semente que produzia uma árvore que se sobressaía entre as demais. Uma semente imperceptível, uma semente minúscula. A graça de Deus, quando ela é derramada em nossas vidas, nem sempre seremos capazes de percebê-la, porque ela começa muito pequena, mas ela crescerá. E quando crescer,
ela precisará cumprir a sua função. Qual a sua função? Ser um destaque para todos aqueles que se aproximam dela. Não um destaque daquele que se acha o soberano, mas daquele que pode servir a todos aqueles que estão próximos. Nós cristãos precisamos dar o exemplo. Se tomarmos a história do cristianismo, nós perceberemos: os santos foram estes que melhor corresponderam a esta graça. Foram aqueles que melhor permitiram que esta graça pudesse crescer, pudesse produzir o seu fruto. De nossa parte, como eles, será preciso duas coisas. A primeira, a paciência, para que as etapas deste crescimento seja respeitado. Mas não é uma paciência de quem cruza os braços e fica sem fazer nada, esperando que por conta própria a coisa se realize. Porque, para que essa semente cresça, será preciso irrigá-la, será preciso afofar a terra, será preciso todo o trabalho necessário para que ela atinja a sua perfeição. Mas este trabalho dependerá também de nós. Essa semente precisará crescer, e ela crescerá se pacientemente nós correspondermos. E aqui está a segunda parte: correspondermos a esta graça, permitir que ela haja em nós. E à medida que esta graça for agindo em nós, ela irá crescendo também em nós, a fim de que um dia possa produzir os frutos que Deus desejar para a nossa vida. No final do Evangelho, nosso Senhor nos ensina talvez aquilo que seja o mais importante neste Evangelho. Diante da multidão, Jesus sempre falava em parábolas. E disse o texto, somente em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Para respeitar a liberdade dos seus ouvintes. Jesus não constrangia ninguém para que ninguém se sentisse obrigado a fazer aquilo que ele está nos propondo. Mas ele propunha, por exemplo, numa outra ocasião ouvimos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e por aí vai. Jesus, através das parábolas, respeita a nossa inteligência. E ele sempre conta as parábolas, como vimos, de acordo com a capacidade de cada um de nós em compreendermos as parábolas, compreendermos os seus exemplos. Mas existe um fator fundamental. Quando ele estava sozinho com os discípulos, ele explicava todas as coisas. Caros amigos, talvez aqui, repito, esteja a parte mais importante deste Evangelho. Para todos, de modo geral, nosso Senhor nos fala através de exemplos, através de parábolas, de diversas formas. Mas quando está sozinho, ele se revela inteiramente, plenamente. Fala conosco como dois amigos que são capazes de um diálogo se compreender. Mas para isso, será necessário, de nossa parte, reservarmos um tempo para estarmos sozinhos com nosso Senhor. E talvez este seja o grande problema. No mundo em que vivemos, poucas vezes nós encontramos tempo para estarmos a sós com aquele que é a razão da nossa vida. Mas isso é fundamental. Precisamos, hoje, mais do que nunca, reservarmos um tempo para o Senhor. É preciso hoje, repito, e de forma urgente, reconsiderar toda a nossa vida, reconsiderar as nossas escolhas, reconsiderar os nossos desejos e perceber que muitas vezes, no agito da vida, estamos perdendo o nosso tempo. Porque fazemos, trabalhamos, executamos, mas pouca coisa nós conseguimos alcançar. E talvez não conseguimos alcançar tudo aquilo que gostaríamos, porque perdemos tantas vezes a orientação, perdemos o foco. Isto só será recuperado se nós nos decidirmos, no silêncio da nossa oração,
voltarmos para Deus. A proposta de Deus para cada um de nós é que nós aprendamos aquilo que um dia será pleno e total, mas desde já Deus deseja que nós sejamos pessoas contemplativas. É preciso redescobrir o valor da contemplação, redescobrir o valor da meditação, redescobrir o valor de uma oração profunda, pessoal, de intimidade com aquele que deseja nos dizer todas as coisas. De nossa parte, será preciso reservar um tempo para falarmos com o Senhor, porque Ele nos espera. E nos espera ardentemente, porque Ele deseja nos explicar tudo. O padre na missa pode tentar de diversas formas. E você pode estar diante do pior ou do melhor pregador, não importa. Ele dirá sempre para todos, da mesma forma, ainda que cada um compreenda da forma que lhe convém. O padre sempre diz de forma genérica para toda a multidão que está diante dos olhos. Como o nosso Senhor falava para todos e para que pudesse atingir a todos, utilizava este recurso. Mas somente através de uma conversa pessoal, somente através de um diálogo íntimo, nós seremos capazes de compreender com exatidão aquilo que precisa ser compreendido. E isso se dará através da oração pessoal. Quem não faz oração pessoal ficará na superficialidade daquilo que é genérico. Quem reza vai a fundo. Quem se dispõe a estar a sós com o Senhor, somente este compreenderá aquilo que deverá ser compreendido. Santa Teresa dizia que quem reza se salva. Quem reza conhece a Deus. Quem não reza não precisa de diabo que atente, porque estará confuso diante de todas as coisas deste mundo. Meu caro amigo, Deus deseja nos falar e Deus nos chama e Ele nos espera. Como vimos no Evangelho, a semente foi plantada e agora, noite e dia, Ele espera que essa semente cresça. Nós devemos pacientemente esperar, mas não deve ser uma espera de quem cruza os braços e fica ali a ver o vento passar. Uma espera comprometida, uma espera atenta, uma espera ativa na oração, no diálogo, na contemplação, na meditação. Pensamos hoje a Virgem Maria, que novamente ela fale ao nosso coração. O Padre chega aos nossos ouvidos, mas somente através da oração pessoal nós seremos capazes de fazer com que a mensagem do Evangelho chegue ao nosso coração, que é onde de fato importa. Quem reza conhece a Deus. Deus, Ele é amor. Quem não ama, que não se dispõe a estar reservadamente com aquele a quem ama, quem não se dispõe a se interter com aquele a quem ama, saberá sempre aquilo que é genérico, que talvez já seja muita coisa, mas não bastará para nós que somos cristãos. Que Nossa Senhora diga forte no nosso coração que é preciso hoje, mais do que nunca, atendermos ao pedido de Jesus, fazer aquilo que Ele nos diz, fazer aquilo que Ele nos manda fazer, estarmos com Ele a sós. Quando for rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale ao teu Pai em segredo. Ele deseja nos dizer, mas cabe a nós, que somos este terreno que recebe a graça. Caberá a nós reservar um tempo no meio de todas as atividades da vida para estarmos com aquele que é a razão da nossa existência, aquele que dá sentido a toda a nossa vida. Quem fica apenas no genérico, ficará apenas ali de forma geral, no abstrato. Só através da oração pessoal, através da meditação, através da escuta atenta, poderá fazer essa experiência com o Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude no dia de hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.